Fala galera, prepare-se para testemunhar o inacreditável. Conheça os verdadeiros gigantes do reino animal. Eles desafiam todas as expectativas. Esses animais têm apetites vorazes e corpos impressionantes. Do fundo dos oceanos às terras selvagens, essas criaturas gigantes dominam a natureza. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Número 15. Roger, o canguru, causou um grande impacto na internet quando as pessoas descobriram sobre esse canguru musculoso e vermelho que esmagou um balde de metal como se fosse nada. Ele era muito real e vivia em um santuário de animais na Austrália. Com 2 metros de altura e pesando cerca de 90 kg, Roger se tornou o líder do grupo. Ele foi resgatado da bolsa de sua mãe quando ainda era um filhote, depois que ela morreu em um acidente de carro. Embora fosse um bebê de tamanho normal na época, ele cresceu rapidamente para um tamanho e físico impressionantes. O fundador do santuário, Chris Barnes, afirmou que Roger era conhecido por sua agressividade e por se envolver em brigas com humanos. Infelizmente, Roger faleceu em 2018, aos 12 anos de idade, que não é muito velho para um canguru, mas Roger era maior que a vida. Número 14. Deep Blue é uma incrível fêmea de tubarão branco, com cerca de 6 metros de comprimento, mais de 2 toneladas e mais de 50 anos de idade. Ela foi avistada pela primeira vez no México pelo pesquisador Maurício Padilha e ficou famosa no Shark Week do Discovery Channel. Os biólogos marinhos a observaram enquanto estudavam tubarões-tigres perto da ilha de Oahu, no Havaí. Embora pareça calma e não agressiva em torno de humanos e até golfinhos, definitivamente você não quer se encontrar com ela na natureza selvagem. Ela foi marcada por pesquisadores para que saibam onde encontrá-la no oceano e eles já a visitaram algumas vezes, sempre observando-a da segurança de uma gaiola. Mas os mais corajosos nadam com ela. Deep Blue foi filmada se aproximando calmamente de mergulhadores, até mesmo permitindo que uma mergulhadora livre segurasse uma de suas barbatanas enquanto nadava com ela. No entanto, muitos especialistas marinhos dizem que ela deve ser deixada em paz, pois é um enorme predador selvagem que pode ficar estressado com muita interação humana. Número 13. O urso conhecido como 480 Otis, ele ganhou o prêmio de ser o urso mais gordo do mundo. Uma dúzia dos maiores ursos pardos da Terra se enfrentaram durante a Fat Bear Week, uma batalha anual pela gordura que recompensa os ganhos pré-hibernação. Otis, que ganhou em 2014, 2016 e 2017, não era nem o maior nem o mais jovem na competição deste ano, mas o veterano grisalho facilmente prevaleceu sobre os outros ursos veteranos. 480 Otis pesava mais de 450 kg enquanto se preparava para o seu grande sono de inverno, e se sustentava principalmente com uma dieta de salmão selvagem. É absolutamente impressionante que esse urso possa engordar tanto, mas ele vai precisar desse armazenamento de gordura para os próximos meses para se manter feliz e saudável. Para tornar essa situação ainda mais engraçada, ele estava incrivelmente magro apenas alguns meses antes, durante o verão. Com uma idade estimada em 26 anos, fora de uma expectativa média de vida de 20 a 30 anos, ele está firmemente em seus anos finais e seu corpo está mostrando sua idade. Os ursos que vivem em áreas protegidas, como 480 Otis, tendem a morrer não apenas de velhice, mas da competição de ursos mais jovens e fortes. Mas como Otis conseguiu chegar tão longe? Bem, seu sucesso está em como ele transformou sua idade e experiência em uma vantagem. Número 12. Kali Sheep é um personagem comum em filmes antigos, um capanga com um nome que não combina muito com sua aparência física. Imagine um cara alto, musculoso, chamado Tiny. É exatamente o que aconteceu com Kali Sheep. Em 2015, ele foi entregue ao Chicago Animal Care and Control pesando 40 quilos. Infelizmente, sua dona era uma senhora idosa com perda de memória grave e, embora amasse muito seu Beagle, tinha dificuldade em cuidar dele. Ela o alimentava por amor, mas acabou negligenciando-o, pois simplesmente não conseguia cuidar mais dele. Fica claro que o cachorro nunca foi levado para passear e, com 40 quilos, nem conseguia andar direito. Acontece que Beagles têm um apetite insaciável. Eles têm pernas curtas e mantêm o nariz próximo ao chão, sempre procurando e farejando por algo para comer. Mesmo que estejam bem alimentados, vão querer mais. As pessoas do Care Center mudaram a dieta de Kali Sheep, dando-lhe alimentos com muita proteína e poucas calorias e supervisionando-o de perto. Mas, o problema era que ele precisava de exercícios, então antes de poder levá-lo para passear, ele caminhou em uma esteira aquática.
Todos merecem um final feliz e, em apenas alguns meses, Kaliship perdeu peso e foi adotado, pesando agora 10 quilos. Número 11. Samson é um cavalo da raça Shire, conhecida por ser gigante. A altura média de um cavalo é cerca de 1,2 m, mas Samson é uma exceção a essa regra. Ele tinha mais de 2 metros de altura e pesava mais de 1.000 quilos aos 4 anos de idade. É bastante impressionante, considerando que ele nasceu em 1846 no condado de Bedfordshire, na Inglaterra. Ele é o maior cavalo registrado até hoje. Curiosamente, Samson foi castrado quando tinha 1 ano de idade, e naquela época, seus órgãos eram do tamanho de bolas de futebol. Não se sabe muito mais sobre Samson, mas é altamente improvável que outro cavalo jamais supere seu tamanho impressionante e grandeza bíblica. Número 10. Os Everglades da Flórida estão cheios de pitons birmanesas. Muitos dos moradores locais se acostumaram com elas e aprenderam a viver ao lado delas por um tempo. Mas a piton birmanesa é uma espécie invasora, o que significa que não é endêmica dos Everglades e causou estragos no ecossistema úmido. Quando as pessoas as veem, tendem a ficar longe dessas serpentes gigantes, mas em junho de 2022, os biólogos encontraram uma fêmea de piton birmanesa recorde de 100 kg e 6 metros de comprimento, a maior e mais pesada do estado. A Conservancy of Southwest Florida a encontrou e capturou como parte de seu programa de pesquisa em torno desses gigantes invasores. Eles foram capazes de encontrar essa grande cobra graças à sua cobra rastreadora, um macho de piton chamado Dionysus, equipado com um transmissor de rádio. Os machos de piton são atraídos pelas fêmeas maiores, então o conservatório permite que Dionysus faça todo o trabalho, levando-os às maiores e mais duronas. Então a equipe entra em ação e leva as fêmeas para o laboratório para eutanásia, porque a última coisa que os Everglades precisam é de mais pitons rastejando na grama, comendo animais e ocasionalmente atacando humanos. Antes desta espécie particular, a maior já registrada no estado pesava apenas 80 quilos. Mas a ação de registro não parou por aí. Quando a equipe da Conservancy realizou uma necropsia na cobra, descobriu que ela estava segurando 122 ovos em desenvolvimento em seu abdômen, o maior número de ovos já encontrado em uma cobra da Flórida. Pitons birmanesas são nativas do Sudeste Asiático, onde são consideradas vulneráveis à extinção devido à caça excessiva. Então, pode parecer um pouco injusto que elas sejam caçadas e eutanasiadas na Flórida. Mas lembre-se de que essas pitons da Flórida são todas vítimas do comércio ilegal e frequentemente prejudicial de animais exóticos. Número 9. Knickers é um Holstein Friesian, uma raça de gado que tem sido criada para a produção de laticínios há mais de 2.000 anos. Ele vive em uma fazenda de gado de 3.000 acres no oeste da Austrália e pesa mais de 1,5 toneladas, o que é impressionante considerando que a maioria dos machos de sua raça não cresce mais do que 5 pés. Com quase 6,5 metros de altura, Knickers é uma verdadeira besta que se destaca entre as vacas ao seu redor. Fotos de Knickers circularam na internet, fazendo muitos duvidarem de sua autenticidade, mas repórteres confirmaram que ele é muito, muito real. A grande questão é como ele ficou tão grande. Será que foi criado assim, bombeado com hormônios ou é apenas uma aberração genética? Nem mesmo o proprietário da fazenda tem uma resposta para isso, mas espera-se que Knickers, por ser tão especial, não seja vendido e possa viver tranquilamente o resto de sua vida na fazenda. Número 8. As capivaras vivem na América do Sul e você, Gary, a capivara, pode não parecer um roedor gigante, mas é exatamente o que eles são. Felizmente, para o resto de nós, eles são muito mais doces, fofos e menos incômodos do que roedores comuns, como ratos e camundongos. Algumas pessoas conseguem ter capivaras como animais de estimação exóticos. O mais famoso desses animais de estimação, no entanto, é Gary. Ele foi comprado de um criador no Arkansas antes de se mudar para o Texas com seus novos donos. Ele pesa mais de 50 quilos. Capivaras passam muito tempo na água, e assim Gary tem a sorte de que seus donos construíram uma piscina especial acima do solo só para ele. Alimentá-lo pode ser bastante caro, mas felizmente ele é herbívoro, embora ele ainda vá passar por 4 banheiras de alface por dia. Mas seus donos o mimam de vez em quando, alimentando-o com coisas como melões, uvas, mirtilos, milho, maçãs e brócolis. Gary tem praticamente toda a casa à disposição e vive feliz junto com os cachorros, gatos, coelhos, tartarugas e até mesmo um cavalo. E, porque as capivaras passam muito tempo esperando na água, seus donos até instalaram uma piscina acima do solo para o roedor gigante. Número 7. O coelho Ralph está bem. Não há como negar que os coelhos são absolutamente adoráveis, quer você os veja na natureza ou tenha a sorte de ter um em casa.
Ninguém consegue resistir à fofura deles, seja pelo pelo, pelos olhos, pelas orelhas ou pelo tamanho compacto. Mas não para Ralph, o coelho. Ralph era um coelho de 4 anos de idade que vivia em casa no Reino Unido e detinha o recorde mundial do Guinness para o maior coelho do mundo, pesando 25 quilos, mais pesado do que a maioria dos cães. Ralph não é deixado para cuidar sozinho da alimentação, pois pastar pelo quintal não é suficiente para um coelho desse tamanho, nem de perto. Então, seus donos disseram que ele geralmente passa por cerca de $75 em comida por semana, quase $4.000 em repolho, brócolis, milho, pepino, cenoura, pão, maçã, agrião e biscoitos por ano. Mas acredite ou não, Ralph vem de uma linhagem orgulhosa de coelhos com ossos grandes. Número 6. A tartaruga Galápagos é a maior espécie de tartaruga do mundo, endêmica das ilhas de seu nome. Algumas delas podem chegar a mais de 400 quilos. Elas são enormes, parecendo dinossauros da vida real, mas uma tartaruga das Galápagos em particular conquistou os corações e mentes da comunidade científica mundial por mais de um século. Harriet, a tartaruga. Harriet infelizmente não está mais conosco, tendo morrido em 2006, mas ela foi uma das tartarugas mais antigas conhecidas, tendo nascido em 1830. Harriet foi supostamente coletada pelo próprio Charles Darwin durante sua visita às Ilhas Galápagos em 1835, como parte de sua expedição de pesquisa ao redor do mundo. Transportada para a Inglaterra e depois levada para sua casa final na Austrália e seus últimos donos Terry e Steve Irving. Número 5. Enquanto todos nós ríamos de Napoleon Dynamite quando ele desenhava imagens do mítico Liger em seu caderno, os cientistas nos olhavam de cima, pois o Liger é muito real e um dos híbridos mais famosos do mundo. Apesar de ser uma fera criada artificialmente, não é possível encontrá-lo em estado selvagem. E quem é o maior gato vivo do mundo? Hércules, um Liger macho adulto que vive no Myrtle Beach Safari, na Carolina do Sul. Com quase 4 metros de comprimento, 1 metro de altura no ombro e pesando 400 quilos, ele é uma fera gigante e impressionante. Mas, como cuidar de um gato grande assim? O Myrtle Beach Safari informa que ele come cerca de 10 quilos de carne por dia e bebe vários litros de água. Embora os animais híbridos não vivam tanto quanto seus pais puros, Hércules tem mais de 10 anos de idade e continua sendo um dos maiores e mais fortes felinos do mundo. Comparado a um macho africano que pode pesar até 190 quilos e uma tigresa de Bengala média que pesa cerca de 130 quilos, o fato de que Hércules pesa mais do que 2 delas combinadas é simplesmente incrível. Apesar de sua aparência corpulenta, o Myrtle Beach Safari garante que ele está no peso perfeito para suas dimensões. Número 4. No horário de fim de tarde, o Bruin 747, um dos 2.200 ursos pardos do Parque Nacional de Katmai no Alasca, venceu o prêmio máximo na Semana do Urso Gordo do Serviço Nacional de Parques do ZEUA, que ocorre anualmente no final de setembro e início de outubro. Em 2020, devido a um grande número de salmões e menos pessoas no parque, os ursos tiveram ampla oportunidade de se alimentar antes da hibernação. Esses ursos podem pesar mais de 1 tonelada antes de perder cerca de 1/3 de seu peso corporal durante o período de hibernação. O Bruin 747 foi considerado o urso mais gordo de todos, com sua barriga arrastando literalmente no chão no final de setembro. Embora esses ursos não sejam pesados, eles são avaliados por comparação de fotos e, em comparação com outros ursos gordos, o Bruin 747 era de longe o maior. É um avião 747 que definitivamente nunca decolará. Número 3. Com 6 metros de comprimento e pesando 1.000 quilos, Lolong foi o maior crocodilo em cativeiro. Ele foi capturado em 3 de setembro de 2011 em Banauan Creek, na província de Agusan del Sur, Filipinas. A captura envolveu a cooperação conjunta do governo local, moradores e caçadores de crocodilos de Palawan, levando mais de 100 pessoas para trazê-lo à terra firme. Estima-se que ele tinha pelo menos 50 anos quando foi capturado e tinha um histórico interessante, mas sombrio, de ter devorado um pescador local e uma menina de 12 anos. Ele foi mantido em cativeiro até sua morte em 2013 devido a pneumonia e parada cardíaca, agravada por uma infecção fúngica e estresse. Seus restos mortais foram preservados pelo taxidermismo no Museu Nacional de História Natural das Filipinas. Número 2. Tudo bem, o próximo perseguidor gordinho em nossa lista vive na água da ilha Stewart, na Nova Zelândia. Este mergulhador desce em uma gaiola de alumínio incrivelmente pequena e claustrofóbica durante uma expedição de tubarões e, assim que chegam lá dentro, são recebidos por um grande tubarão branco de 5 metros.
Em média, uma fêmea normalmente não excede 4 metros de comprimento, mas este realmente acumulou peso. O predador maciço parece estar curioso, mas talvez um pouco curioso demais, pois não consegue deixar de circular e encarar o mergulhador lá dentro e, num piscar de olhos, o grande tubarão branco desengata suas mandíbulas e vai direto para o flutuador na gaiola. Isso pode ter acontecido por causa da natureza da fera ou talvez só quisesse ver como é o sabor. De qualquer forma, deve ser o momento mais assustador da vida daquele mergulhador, mesmo que seja um profissional. Apesar de estar na gaiola, o único espaço verdadeiramente seguro aqui está fora da água e em um barco. Mas para piorar as coisas, o tubarão começa a se debater com o flutuador ainda em sua boca, agitando violentamente a gaiola com ele. Número 1. Em primeiro lugar, a Animal Rescue League de Boston foi chamada em 2017 para resgatar um de seus maiores espécimes, um porco barrigudo de 1 ano de idade chamado Mabel. Os porcos barrigudos são conhecidos por seu tamanho enorme, mas este parecia levar o bolo, literalmente. A história de Mabel tem um começo triste. O excesso de peso que ela carregava não era apenas prejudicial à sua saúde, mas extremamente mortal. Mabel pesava quase 90 quilos e era tão grande que só conseguia ficar em pé por alguns segundos de cada vez. Ela sofria com feridas em sua parte inferior devido à falta de mobilidade e, como não conseguia andar, seus cascos estavam excessivamente crescidos até o ponto de causar desconforto grave. A doce Mabel foi mantida sob monitoramento próximo e colocada em uma dieta com baixa caloria que incluía 6 pequenas refeições de ração e vegetais todos os dias. Aparentemente, seu proprietário anterior a mantinha em uma dieta de comida para cães e foi acusado de crueldade animal. Mas esta história, felizmente, tem um final feliz e depois de perder seus primeiros 10 quilos, Mabel foi adotada e levada para sua nova casa para sempre. Um abrigo especial foi construído para ela e ela foi dada muito espaço ao ar livre para se movimentar. Galera, é um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!